No capítulo 19 dos julgamentos, eu achei interessante fazer uma menção antes de uma outra obra de Amélia, que é o terceiro livro dessa série evangélica. Eu não sei se vocês estão estudando de forma sequenciada, mas é um livro também, né, que traz bastante histórias importantes para essa experiência do Cristo na Terra e que nos serve muito até hoje. Eu falo da obra Quando Voltar a Primavera, que é o terceiro livro, no capítulo 18, O Calvário e a Obsessão. Por que eu trouxe esse capítulo? Porque nesse capítulo, Amélia vai falar o seguinte, olha, quando Jesus estava na cruz, aquela frase célebre que ele profere, Pai, perdoa-os, pois eles não fazem o que sabem, porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava falando apenas para os encarnados. Ele estava falando também para a multidão de desencarnados que, num processo de fascinação coletiva, estavam ali na Terra como inimigos da mensagem reveladora de Deus, incentivando e influenciando aquelas pessoas naquele holocausto do Calvário. E aí tem um trecho de Amélia Rodrigues que ela vai dizer o seguinte: a conspiração para que se consumasse o holocausto do Calvário, em que o Filho de Deus testemunhou seu amor pelos homens, foi tramada pelos inimigos impenitentes desencarnados, vencidos pelo despeito na luta pela vitória da violência, que sintonizaram os transitórios donatários da posição governamental e religiosa da terra, como daqueles que se lhe entregaram a soldo. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente vai avaliar aqui a figura de Anás, Caifás e Pilatos principalmente, mas a gente sabe que tiveram outros. Teve a figura de Judas, a figura de todos os asseclas, né, dessas figuras religiosas e políticas daquele momento. E a gente tem também a multidão de desencarnados, que muitos deles são idealizadores desse movimento, desse holocausto. Isso não retira a responsabilidade pessoal de cada um desses personagens que a gente vai trazer. E o perigo, né, da gente se deixar influenciar por conta das nossas más inclinações nesse processo. Mas essa consideração de Amélia é muito importante nos nossos dias atuais. Por quê? Porque nós estamos passando pela transição planetária. E o intercâmbio entre encarnados e desencarnados tem tido um aumento muito grande nesses dias que a gente passa. Para onde a gente acha que estão permanecendo os recém-desencarnados por esses flagelos destruidores que a gente viu ocorrer há muito pouco tempo? Será que todos eles já estão, né, em locais de refazimento, naqueles hospitais que a gente vê pela literatura mediúnica de André Luiz, né, se reabilitando, se evangelizando, para já agendar os novos planejamentos reencarnatórios? A maioria deles, gente, essa é uma realidade difícil da gente confessar, mas importante da gente atentar. A maioria destes que tem desencarnado, até por conta de uma não preparação adequada, né? Não é conhecimento da imortalidade, não. Preparação para morrer que a gente fala é esse aperfeiçoamento moral, né? É equipar a nossa bagagem do retorno para o mundo espiritual com os dotes morais, com a paciência, com a resignação, com a obediência, com o perdão, com o amor. Então, muitos dos que desencarnam, infelizmente, continuam na crosta, né, rodeando a psicosfera do nosso orbe e, de certo modo, continuam nos influenciando. Além destes, a gente ainda tem os chamados inimigos do Cordeiro. Na obra de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala muito sobre isso. Aqueles que foram, digamos assim, massacrados na Idade Medieval, né, pela Santa Inquisição e pelas cruzadas e por outros processos injustos liderados por religiosos, vêm agora, né, com o ódio triplicado
perseguindo aqueles que se dizem cristãos nesse século. E é por isso que a gente tem enfrentado, além das dificuldades nossas, por conta da lei de causa e efeito, das nossas ações malogradas, também os impedimentos, né, e as dificuldades por conta de professar essa fé. Então, assim como houve naquela época do Calvário, a gente também tem que ter cuidado para não imergir e para não cair no mesmo erro do povo que pediu a soltura de Barrabás e a crucificação do Cristo. Porque essa influenciação é real e é uma questão apenas de sintonia. Nós somos antenas psíquicas radiantes. A gente aprende isso com o Espiritismo. Cada um de nós, mesmo que não sejamos médiuns ostensivos, nós estamos em contínua associação com mentes de encarnados e desencarnados. Eu aqui conversando com vocês, eu estou dando sugestões pela minha fala e a gente está, com essas sugestões, viabilizando uma conexão psíquica dessa ideia que está rondando aqui as nossas conversas. Então a gente, de certo modo, está se vinculando nesse momento. Como a gente faz para uma reunião como essa, espírita, a gente também faz para tudo na nossa vida. Quando a gente está praticando a maledicência, quando a gente está agindo com violência, quando a gente está ensinando o outro, quando a gente está amando os nossos filhos, nós nunca estamos sozinhos. Então a Amélia começa esse capítulo 19 falando disso. Ela chama assim, orquestração para a tragédia. Não foi de um só, foi um complô. Cada um movido pelos seus próprios interesses. Então, a gente acabou de falar do amor incondicional, né? Daquele amor que a gente está ensaiando de não precisar, de não querer, de não esperar recompensa, de não esperar ser amado. Quando a gente fala de amor incondicional, a gente está falando de desinteresse pessoal. Por que que isso é tão importante? Não é apenas bonito, isso é importante para a nossa evolução espiritual. Porque todas as vezes que nós quisemos proteger os nossos próprios interesses, a gente cometeu as maiores atrocidades da humanidade. E esse caso do julgamento de Jesus foi por conta disso. No caso, os fariseus, né? Esses que foram responsáveis por essa orquestração trágica, eles estavam dispostos para combater qualquer um que pudesse ameaçar a estabilidade deles no poder. Inclusive, a gente que está acostumado com essa linguagem poética de Amélia Rodrigues, né? Nessa obra, nesse capítulo em especial, a gente vê que ela continua, quando ela fala de Jesus, com aquela poesia, né? Chamando ele do cantor divino, aquele jeito meigo, né? Com que ela sempre se porta ao Cristo. Mas quando ela fala dos julgadores, a gente vê uma Amélia Rodrigues que denuncia a covardia moral, né? Mostrando a não conivência com o mal, falando sobre o excesso religioso, do fanatismo de ocasião. Então, é importante a gente pensar sobre essas coisas, né? Para que a gente possa se colocar mais nesse lugar de perceber a razão por trás dos desígnios de Deus. Mesmo que o nosso interesse não seja realizado. Mesmo que a gente, digamos assim, tenha uma experiência tardia, né, do sonho que a gente tem. Porque às vezes o sonho que a gente tem, se fosse concretizado, se tornaria no maior pesadelo para as nossas vidas. Então que a gente pense em tudo isso. No livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, tem um capítulo que ele fala sobre esse julgamento de Jesus. Ele chama o capítulo de estranho delito. E aí ele vai dizer, né, que o delito de Jesus foi acusado de blasfemo por ter se dito filho de Deus. Foi a única impugnação que os fariseus, na alucinação deles, conseguiram pensar. Isso é blasfêmia. Não se pode se dizer filho de Deus, né? Então, o maior delito de Jesus, na verdade, foi combater a ignorância. A gente vê o Cristo difundindo conhecimento. Mediante as multidões, Jesus profere sermões. Mediante os necessitados de cura, necessitados de alívio e de consolo, a gente vê o Cristo
como alguém que promove essa doação fluídica, que promove essa cura, que esclarece. É aquele ombro amigo que está ali do lado, né? Mediante os viciados, ele oferece ajuda. Onde havia a mentira, ele coloca a verdade. Onde havia a opressão, ele chamava: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse foi o crime que Jesus cometeu. Ele nos ensinava a raciocinar. Ele nos devolvia a autonomia quando nós estávamos acostumados a ser servos, a ser escravos dos vícios, da mentira, né? Dos próprios ídolos que a gente vai criando para nós. E hoje a gente precisa ter muito cuidado com um ídolo que é muito comum e que promove uma grande perda existencial, que é a vaidade. É o ídolo de nós mesmos. A gente está numa sociedade que é a sociedade do selfie, né? É a sociedade da aparência. A gente olha uma rede social, é só imagem, imagem, vídeo, comentário, like, compartilhar, imagem, vídeo. Então é uma apologia a gente sempre se mostrar. Isso não é ruim, porque graças a isso a gente tem, por exemplo, a difusão da informação. Então hoje uma informação que antigamente demoraria anos para ser veiculada em diferentes partes do globo, em fração de segundos se torna num trend topic lá no Twitter e todo mundo fica sabendo, né? Os Vidas Negras Importam, aquele movimento que se iniciou, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, em segundos estava todo mundo aqui no Brasil também engajado nesse movimento. Então, essa é uma vantagem dessa tecnologia, mas como que a gente utiliza? Para a gente não se afeiçoar demais à imagem e esquecer quem nós somos. Por quê? Isso tem tudo a ver com julgamento. Isso tem uma relação direta com a capacidade que a gente tem de condenar os outros pela superficialidade. Porque o que é que o bom juiz faz? Um sensato juiz faz? Olha na profundidade das intenções. É assim que Deus age. Deus não nos julga por uma aparência exterior. Ele tem um conhecimento profundo das nossas intenções. Ele conhece a solidariedade das nossas reencarnações. Por isso ele pode nos julgar. Então, todas as vezes que a gente se afeiçoa demais à imagem, a gente se afasta do ser. Então, tudo isso para falar os riscos que o nosso século XXI tem em relação ao nosso desenvolvimento moral. Então, vamos ao texto. Amélia começa falando do primeiro julgamento religioso. Vamos colocar assim. Anás, ela o apresenta como ex-sumo sacerdote, filho de Sete, que também tinha sido sumo sacerdote, e era a personalidade mais influente do judaísmo. Ele era saduceu, materialista. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz essa definição. Que é saduceu, que é fariseu, que é samaritano. Então vale também a gente buscar essa referência. Mas os saduceus era o seguinte: era o religioso por conveniência. Eu temo a Deus. Por quê? Porque isso me faz acessar as riquezas da religião. Mas no fundo eles eram os materialistas disfarçados, que apenas utilizavam isso como uma fachada. Então Anás já tinha sido sumo sacerdote, mas como ele era sogro de Caifás, era como se Caifás, o atual sumo sacerdote, e Anás fossem dois sumos sacerdotes. A gente não tem isso também hoje em dia, né? Essa dificuldade quando o poder se alterna, até o poder político, né? Os políticos parece que ficam com aquela cola no cargo que não quer mais sair, né? Fica sempre com aquela tendência de manter ou a mesma ideia ou a mesma legenda e só mudar as figurinhas, mas para poder manter-se ali no poder. Então isso sempre existiu. Na obra Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos, Anás é citado com o nome de Hanã, porque os nomes eles podem ter alteração, né? Do hebraico para o aramaico, mas é a mesma pessoa. Humberto de Campos cita Hanã como o juiz inclemente na causa de Jesus. Então, quando Jesus estava andando por Jerusalém, Hanã já tinha crescido o olho sobre ele, já sabia que ia ter problema com aquele ali, por conta do magnetismo
que Jesus tinha, né? Que não era só o discurso, mas a sua autoridade moral. Então, Jesus, depois de ter sido entregue por Judas, é levado a Anás e passa pelo primeiro interrogatório. E aí aquele interrogatório que ninguém tem do que acusar, mas arranja um jeito de incriminar de qualquer jeito, né? E aí Anás começa a perguntar sobre o que Jesus falava, sobre o que falava. E Jesus é Jesus, né? Jesus é alguém que tem certeza do que faz. É alguém que conserva uma sabedoria que está muito acima dessa mediocridade, né, humana. Jesus responde de uma forma polida e verdadeira. Tudo o que ensinei, eu disse na sinagoga, no templo, para quem quisesse ouvir. Se você quer saber sobre o que eu disse, pergunte a quem me ouviu. Nada a considerar, nada a objetar. Jesus respondeu, talvez não o que ele queria ouvir, mas respondeu a verdade. E isso é interessante, porque nem sempre a gente está preparado para a verdade. Aí o que acontece? Aquela famosa passagem, né, do soldado romano que tenta defender, né? Jesus estava manietado, detalhe, né, de mãos atadas. E aí o soldado romano esbofeteia Jesus na face. Como ousas referir-se assim ao sumo sacerdote, que nem era sumo sacerdote? E Jesus profere aquela famosa frase, né? Por que me bateste? O que também denota a sua honestidade e honradez. Se falei bem, por que me bateste? Se falei mal, repreende-me. Mas se falei bem, por que me bateste? Colocando para reflexionar. Mas a situação injusta acaba aí. Esse foi o primeiro julgamento. O segundo julgamento leva Jesus de Anás para Caifás. E aí Amélia diz que Caifás também era chamado José, e Caifás era o sobrenome, que era o sumo sacerdote genro de Anás, né? Inclusive Caifás teve um filho, Amélia também anota, que mais tarde foi o responsável pelo martírio de Tiago, apóstolo. Caifás era fariseu. E aí, quando Jesus é levado para Caifás, ocorre algo similar. Sobre o que falava, o mesmo discurso, e eles sem ter o que extrair de Jesus, porque observe que por trás dessas perguntas havia uma tentativa de fazer com que Jesus fosse pego em alguma situação desconcertante, para que ele colocasse provas contra ele mesmo e ali eles impugnassem contra o Cristo. Mas eles não conseguiram. E aí pegam Jesus, depois desse segundo julgamento religioso também patético, pegam Jesus e levam para o pretório. Vamos entender. A gente passa então do sacerdócio religioso, né, da autoridade judaica, e agora a gente vai para a autoridade romana. Lembremos que naquela época a cidade, né, de Jerusalém, ela estava sob o poderio do Império Romano. Então havia um, digamos assim, representante de César naquele local. Era Pilatos. Pilatos era governador de Roma. Então ele vivia no pretório e era procurador de Tibério César. Era quem respondia pela autoridade política. Pilatos detestava os judeus, como Amélia diz. Ele achava que era uma religião muito fanática e cruel, tomando os judeus, né, esses fariseus, como ponto de vista. A gente sabe que nem todo judeu tinha um comportamento farisaico odiento como esses, né? É necessário que a gente faça esse adendo. Na obra Paulo Estevão a gente tem, por exemplo, a figura de Gamaliel, a gente tem a figura de Nicodemos, que mesmo que seja no meio da noite, busca o Cristo para poder se elucidar sobre a vida eterna, e mais alguns outros fariseus que inclusive se converteram ao cristianismo depois da pregação de Estevão no Sinédrio. Então a gente também não pode generalizar. Então, quando a gente falar de fariseu, recordar que a gente está falando desses que se reuniram, né, que tiveram colaboração para esse processo. Então Jesus é levado lá para o pretório, mediante a autoridade romana, a autoridade política. Pilatos não queria saber, ele não queria se envolver.
né? Ele não queria problema, porque de certo modo ele era responsável por manter a ordem. Mas por ele não ia incriminar Jesus. Ele não tinha nada contra Jesus. E aí Amélia diz que ele era antes fraco do que perverso, né? Ela chama, ele era um pusilânime, ou seja, alguém covarde, que não tinha força moral para enfrentar, para peitar, né? Para dizer, não, solte-o. Não tem nada contra ele, solte-o. Ele não tinha nada contra ele, mas também não queria se meter muito. Tem a história de Cláudia Prócula, que era a esposa de Pilatos, que teve o famoso sonho, Patrícia, né? Não eu, Patrícia, mas Patrícia romana, né? Fazia parte lá da alta casta, né? Social. Ela tinha sonhado com Jesus e ela tinha pedido, livre-se desse homem, não faça nada com ele. Porque eu tive o sonho e ele não me deixou dormir, né? E no íntimo, Pilatos tinha o desejo de conhecê-lo, né? Jesus tinha aquela atmosfera misteriosa e um tanto quanto atraente por conta da sua superioridade moral, né? Um magnetismo que não dava para entender. Mas Pilatos ficava nesse dilema. Aí o que acontece? Vamos ao diálogo. Pilatos primeiro se refere aos judeus. Detalhe importante, os judeus não quiseram entrar porque era Páscoa, e aí eles não queriam entrar no pretório, porque as coisas de Roma eram consideradas impuras. Amélia Rodrigues até faz essa anotação, né? Agora veja, que hipocrisia. Não queriam se sujar adentrando a casa dos romanos, mas já haviam sujado as suas mãos com sangue inocente, entregando Cristo, né? Então Pilatos começa com os judeus. Que acusação trazeis contra esse homem? Eles não respondem. Eles fazem aquela resposta furtiva. Se ele não fosse um malfeitor, a gente não te procuraria. A gente não te entregaria a ele. E aí Pilatos tenta se sair. Tomai-o vós e julgai-o conforme a vossa lei. E era verdade. Os judeus não têm a lei de Moisés? Se o crime era blasfêmia, julgasse de acordo com o tribunal religioso. Por que estavam levando Jesus para o tribunal político? Aí eles revelam, não nos é lícito matar ninguém. Mas quem falou em morte? Aí eles revelam que a intenção por trás daquela artimanha toda era aniquilar o Cristo. Como se aniquilando o homem, aniquilassem a ideia. Aniquilassem a revolução moral que o Cristo empreendeu no planeta. Veja quanto nossa visão é tacanha. Aí Pilatos começa a dialogar com Jesus. Ele começa com uma afirmação. Assim diz o texto evangélico. Tu és o rei dos judeus. Eu estou usando aqui a tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra. É uma afirmação. Então, Pilatos coloca, né, como se fosse assim uma acusação e espera Jesus se defender. E aí Jesus diz: tu dizes isso por ti mesmo ou te disseram isso sobre mim? A depender de como seja, a responsabilidade muda. Porque podem ter agravantes ou atenuantes desse fato. E aí Pilatos responde: eu sou por acaso judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? E aí Jesus responde: meu reino não é desse mundo. Se o fosse, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue pelos judeus. Aí começa o diálogo de um espírito crístico com um ser humano que não tem condição de estar assumindo o poder que estava investido. Aí a gente vê a diferença. E aí Pilatos continua: tu és rei? E aí Jesus: assim tu o dizes. Eu vim para testemunhar a verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos faz a célebre pergunta: o que é a verdade? Silêncio. Como é que Jesus ia explicar para ele o que era a verdade? Ele não podia compreender, né? E aí Pilatos começa a ficar agoniado. Mas eu não encontro nele nenhum motivo de condenação.
vamos fazer o seguinte, vamos soltar um prisioneiro. É costume que a gente solte um prisioneiro na Páscoa, então a gente pode soltar Jesus. E aí aquela famosa cena de Barrabás, e o povo pede, crucifica-o e solta Barrabás. Antes desse momento, Pilatos ainda tenta açoitar o Cristo, para, segundo a perspectiva dele, acalmar o povo, né? Acalmar a fúria do povo. Ao vê-lo ensanguentado, o povo gostava, né, de carnificina, mas nem assim isso acontece, né? Nem assim isso dá jeito. E aí, meus amigos, Pilatos tenta, durante todo esse momento, dialogar, mas nada adianta. Nem Jesus tinha condição de revelar, nem os judeus queriam fazer as claras. Eles utilizavam esses instrumentos por debaixo do pano para fazer com que Pilatos o crucificasse, o condenasse à morte, porque assim livrava eles, sem que eles tivessem a responsabilidade direta. E aí, continuando a conversa dentre eles dois, tem uma parte que Pilatos chama Jesus de novo para dentro do pretório e pergunta assim: quem és tu? Por que tu não falas comigo? Você sabe que eu tenho autoridade para te soltar e também para te crucificar? E Jesus vai dizer: tu não terias autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Aqui a gente tem um ensinamento muito importante, que é uma coisa que é reconhecida inclusive na legislação humana, que é quem premedita, né? Quem pensa no crime, quem faz a estratégia, né? Quem faz a concepção do crime. Este é o maior culpado. Aquele que arquiteta, ainda que não, entre aspas, suje suas mãos com a execução final, mas o pecado por pensamento, né? Aquilo que se faz ainda em pensamento, isso já é uma delinquência contra a lei. Então, nesse caso, a responsabilidade recairia de uma forma muito grave por aqueles que entregaram Jesus, que eram os próprios religiosos, né? E assim ocorre. Pilatos entrega-o aos judeus, né, lavando as suas mãos, atribuindo à multidão que não sabia o que fazia, né, a crucificação do Cristo, e assim termina o julgamento, né? Estranho, esquisito, sem muito espaço para defesa, ninguém se levantou como uma voz que o pudesse defender, né? A gente só teve acusações injustas e ninguém para recorrer em favor dele. Na obra 2000 anos pelo Espírito Emmanuel, a gente tem a história de Lívia Lentulha, né? Que era esposa do senador romano Públio Lentulus. Na obra 2000 anos, Emmanuel diz que ele, que na época era senador romano, que tinha mais poderes do que Pilatos, é chamado por Pilatos para tentar votar naquele julgamento e também lava as mãos. E Lívia tenta, na surdina, falar com Pilatos para, de certo modo, buscar interceder a favor do Cristo, mas também não tem sucesso. Ela que era Patrícia Romana, esposa do senador. E aí, depois disso, uma coisa interessante dessa história é que a gente observa o mesmo fim de Pilatos e de Judas, né? Aqueles que tiveram a condição de certo modo não incriminar o Cristo acabam cometendo suicídio, né, na história. E Amélia Rodrigues termina esse capítulo colocando esse julgamento injusto como o exemplo maior. E agora a gente vai fazer a contextualização para a nossa vida, né? Então, saindo de lá, né, de Jerusalém, há 2000 anos, e vindo aqui para o século 21, ano 2020, na cidade de Salvador, será que hoje a gente também tem esses julgamentos injustos? Olha, mais uma vez, né, a figura das redes sociais. Quantas vezes, quando alguém dá alguma opinião e a gente vê aquela chuva de comentários, a gente já desenvolveu até um nome
para os comentários antagonistas, chamam de haters, né? Aqueles que odeiam, que muitas vezes escrevem coisas que são bastante ofensivas. Teve um caso recente que eu acompanhei de uma moça, ela era influencer digital, uma jovem, se eu não me engano o nome dela era Aline, e ela tinha um transtorno depressivo bastante severo, tinha muitos seguidores na rede social, estava planejada de casar e o futuro esposo, o noivo, desistiu um dia antes do casamento e ela decidiu se casar sozinha, né? É lógico que, assim, talvez, enfim, não tenha sido a melhor solução, mas foi o que ela quis fazer, né? Foi o desejo dela. E depois ela recebeu muitas críticas. Aí pense, né? Uma pessoa que tem milhões de seguidores e aí você acordar de manhã com aquela chuva de comentários, e nem sempre são comentários cristãos, né? Deus te abençoe, tomara que você seja muito feliz, né? Jesus te ilumine, muita felicidade, paz e amor. Às vezes são coisas um pouco mais, né? Um pouco mais severas, um pouco mais perversas, um pouco mais cruéis. E nem sempre a gente aguenta, né? Como provavelmente ela já estava num processo, né, profundo, depressivo, ela não suportou, ela cometeu suicídio depois disso, né? E a gente tem aqui um exemplo dos nossos dias para linchamento público, para como o poder da fala, das palavras que a gente usa, sejam elas escritas numa mensagem, num comentário, seja um discurso, como elas têm poder. Como a irradiação das mentes sobre nós que somos frágeis, não temos ainda essa superioridade moral crística e dos grandes mártires, o quanto que isso nos afeta. E o quanto que a gente precisa se responsabilizar, né, pelo que a gente também causa nos outros. Crimes contra a honra, nem se fala. Difamação, injúria, né? A gente às vezes nem conhece a situação a fundo, mas quer dar o nosso pitaco. Então essa reflexão de Amélia é uma reflexão contemporânea, é uma reflexão muito importante, né? E aí ela faz a gente pensar também nos grandes exemplos. Por exemplo, Sócrates, o filósofo, né? Bem antes de Jesus, ele foi condenado a beber cicuta, veneno, por ser incriminado a perverter a juventude. E hoje a filosofia socrática e de Platão são bases, inclusive, da filosofia moral cristã. Tanto é que Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, com a visão da imortalidade da alma, da perpetuidade da vida. E Sócrates e Platão, pergunta a qualquer filósofo, né? Serviu como base dos pensamentos filosóficos ao longo dos tempos. Quando a gente vê um Estevão, que também foi acusado de blasfêmia e calúnia, primeiro mártir do cristianismo primitivo, morreu apedrejado. Ian Hus, nosso querido Kardec, né? Ian Hus em 1415, Kardec séculos mais tarde, que foi queimado vivo por criticar o poder da igreja, né? Lutero, hoje 31 de outubro, a gente comemora 503 anos da Reforma Protestante. Lutero, que também fez esse movimento, né? Foi um dos precursores do movimento renascentista. Graças a ele, a gente tem a difusão do ensino religioso, o Estado laico, graças a ele e a esses precursores. Então, assim, esses julgamentos injustos, eles transformaram esses mártires em perseguidos. Esses mártires foram chamados de loucos, de fanáticos, de malfeitores, né? Foram condenados pela ignorância humana. E os anos se passaram e a gente viu a injustiça que a gente cometeu. E aí eu tô falando a gente, não é que necessariamente a gente estava lá encarnado, né? Pode até ter sido, né? Tem até o dito popular que fala, né? Meu Deus, será que eu colei chiclete na cruz? Pode até ter sido. Mas, para além disso, a gente tem uma corresponsabilidade social, porque a gente tem algum vínculo. Qual vínculo a gente não sabe, mas a gente tem algum vínculo.
Se a gente vê reencarnação após reencarnação, de certo modo esses são os nossos ancestrais também. Então a gente pensar nessa figura do julgamento hoje, né? Para que a gente possa fazer um julgamento justo, a gente precisa conhecer as particularidades. E aí eu quero dar aqui um exemplo, né? Como dei o exemplo de Maria de Nazaré, eu vou dar aqui um exemplo que foi um relato que eu ouvi certa vez numa distribuição de comida para morador de rua. Tem um evento que faz essa distribuição de comida a morador de rua sempre às vésperas de Natal. E teve um ano que eu vi uma moradora de rua chorando muito. Ela estava comendo e chorando muito. E eu me aproximei, né, para conversar, para escutar, para entender um pouco daquele sofrimento. Ela falou assim para mim: as pessoas não entendem que antes de alguém se tornar um assassino, ele foi o filho de alguém. As pessoas não entendem que às vezes o crime é cometido por conta de um ato de loucura. A moradora de rua me explicando: o meu filho foi preso hoje de manhã, mas espancaram tanto ele que aquilo doeu muito em mim, está doendo até agora. Eu não sei se o que dói mais é a minha fome ou a lembrança de ter visto, né, o meu filho espancado. Eu não estou dizendo que ele é santo, ele não é. Ele cometeu um crime, mas ele é o meu filho. E eu não deixo de amá-lo por ele ter cometido um crime. E eu só queria que ele respondesse pelo crime sem sofrer mais. Porque eu sei que mesmo que ele tenha cometido, ele também está sofrendo. Ele vai se arrepender, né? E aí ela falando isso entre lágrimas. E aí assim, eu não quero entrar no mérito, nem sou advogada, e eu nem quero entrar no mérito do é justo ou não é, né? Direitos humanos, nada disso. Eu quero olhar, eu trouxe esse exemplo para a gente olhar para essa mulher e se colocar no lugar dela. Né? Porque ela é mãe como a gente é, ou vai ser, ou pode ser. E o que aconteceu com o filho dela? Olha, gente, com toda a doutrina espírita, com toda a educação moral, ninguém está livre. Ninguém está livre. A gente reza, né? A gente faz promessa, né? Se pega com Deus, faz de tudo para que nenhum mal ocorra. Mas, infelizmente, nenhum de nós estamos livres, porque isso faz parte do rol das escolhas pessoais. E se a gente estivesse no lugar dela, será que a gente não consegue entender essa dor? Aí a gente pode também se colocar no lugar da mãe, da outra mãe, né? Da mãe do outro lado. Vamos supor que esse filho dela tenha matado o filho de outra mãe. Tá, e a dor da outra mãe? É dor também, por razões diferentes, mas é dor também. Aí depois desse caso, eu pergunto a vocês, dá para julgar? Tanto a dor de uma quanto a dor de outra? Qual é a dor maior? Dá para julgar? Porque uma perdeu seu filho pela arma, vamos supor, pela bala disparada. E a outra? Também não perdeu seu filho para o crime, para o ato impensado, para a loucura, para o não pensar nas consequências dos atos? A gente sabe que o sistema previdenciário não é exatamente um sistema reformador. Ele não evangeliza bem os corações humanos, né? A gente sabe disso, não precisa ser jurista nem advogado para entender bem isso. A fúria, a violência lá dentro, né? Que poderia, se fosse de outro modo, reconstituir, reparar, dar uma nova condição para a pessoa recomeçar e reparar os seus erros e reconsiderar. Então, essa história, eu sempre me lembro dela quando eu penso sobre julgamento, porque ela nos coloca em parcimônia.
Antes de eu abrir minha boca, deixa eu me colocar aqui nesse lugar e entender se eu tenho propriedade para analisar isso valorando. Porque uma coisa é juízo de fato. Juízo de fato é, essa parede é branca, né? Essa janela está fechada, o computador está ligado. Juízo de valor é a gente imprimir nossas percepções pessoais. Eu acho, eu penso que deveria ser, o correto seria aqui. Então acho que a gente tem que ter cuidado com isso, né?